Olá, Lu. Boa noite. Boa noite, pessoal. Bem-vindos à nossa live de hoje. Estamos aqui, fixando aqui o título. Deixa eu falar com... Eu sempre falo aqui da nossa asa delta que tem aqui embaixo. É só clicar e enviar, enviar, enviar. Vai enviando. Eu estou fazendo isso agora, ó, para todos os seus contatos, para que eles possam saber que a nossa live está se iniciando agora. Todo mundo pode fazer isso. E aí a gente tem mais gente para distribuir informação, conhecimento. Vai ser muito boa essa live de hoje. Oi, Rosa. Olá, João. Thelma, que saudades. Vamos esperar a Maria Antônia entrar. Ela entrou, ela vai pedir a solicitação e a gente já aceita. Bem-vindos a todos. Oi, Sara. Oi, Maria Antônia, já vi você entrando. Aqui. Maria Antônia. Oi, Maria Antônia, vê se você recebe aí. Boa noite, Simone. Ah lá, chegou a nossa convidada especial de hoje. Olá, tudo bem? Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Boa noite a todos que estão entrando. O pessoal está entrando aí aos poucos. A gente já colocou aqui o nome da live, Maria Antônia, a importância da confiança nos relacionamentos. Eu estou muito honrada essa noite. Boa noite, Rosa. A Rosa, querida. Ai, Rosinha, minha companheira. Muito feliz, o Espaço C está super contente de estar recebendo a Maria Antônia nesta noite para falar de um assunto tão importante, né? Então eu gostaria de agradecer a presença da Maria Antônia, a presença de todos que estão entrando, dos que vão entrar ainda. E, e só comentar, né, que é muito interessante o quanto eu e a Maria Antônia nos conhecemos de longa data em função de muitos atendimentos, né, muitos pacientes que eu tive em comum com alunos dela, e ela como excelente orientadora, extremamente eficiente, capaz, sempre contribuiu para aquela parceria que eu sempre falo tão importante, né? Terapia, escola e família. É assim um tripé maravilhoso. E a Maria Antônia sempre contribuiu para isso e muito prazeroso, né, ter pacientes em comum com a Maria Antônia. E aí eu pedi para ela e ela prontamente aceitou para trazer um pouquinho do grande conhecimento que ela tem, né, na área de família. E ela vai contar um pouquinho hoje para a gente sobre essa coisa da confiança nos relacionamentos. Então, primeiro eu vou me apresentar. Tá me ouvindo bem, Maria Antônia? Estou ouvindo bem. Então, tá bom. Primeiro eu vou me apresentar para quem não me conhece, né? Meu nome é Silvana Pérez, eu sou pedagoga, psicopedagoga e mestre em educação. Sou também sócia fundadora do Espaço Ser, juntamente com a minha irmã, Luciana Lauretti, que é psicóloga, e é um espaço que tem uma equipe multidisciplinar formada por psicólogos, psicopedagogos, neuropsicólogos, fonoaudiólogos, psiquiatras e uma equipe de cirurgiões dentistas. E o nosso objetivo é atender, né, o ser humano em todas as suas especificidades. Por isso nós montamos essa equipe. E o objetivo do Espaço Ser com estas lives tem sido levar um pouco mais de conhecimento e informação a toda a comunidade, para que a vida fique um pouquinho mais fácil, principalmente nesse momento agora, né? Tão difícil que a gente está passando. E aí eu gostaria de apresentar a Maria Antônia Novikov, falei certo? Certo, Novikov certinho. de Andrade, pedagoga, psicopedagoga também, somos parceiras aí, e ela tem formação em terapia familiar sistêmica e é atualmente orientadora educacional. Muito bem-vinda, muito bem-vinda, muito prazer estar aqui conversando com você. Conta um pouquinho para a Obrigada. gente da sua trajetória profissional, Maria Antônia, antes da gente entrar no assunto. Eu fui para a educação
a um... A minha mãe me intimou a fazer magistério. É. Eu não tinha... Eu queria fazer fonoaudiologia e ela falou, não, vai demorar para o vestibular, vai fazer pedagogia. Uhum. Magistério. Fiz Magistério. magistério, Eu também. Lá, né? comecei a minha carreira como professora do ensino infantil, fui para o ensino fundamental, Fundamental 1, Fundamental 2, escola pública e escola particular. Acabei de ver um ex-aluno meu entrar aqui, um médico Ah, que hoje. legal, que delícia. É Foi uma massa. delícia, né? Você ver o resultado do seu trabalho. E hoje eu sou orientadora numa grande instituição que eu prezo muito. Muito bom. E uma excelente orientadora. Posso Obrigada, dizer obrigada, de mão cheia. Bom, obrigada. então vamos lá, Maria Antônia. Entrando no nosso assunto, né? Nós estamos agora passando por um período que está ficando cada vez mais longo, né? A gente achava que ia passar mais rapidamente, mas um período bastante conturbado, um cotidiano totalmente diferente que as famílias estão enfrentando, né? E estamos todos nos reinventando, a escola está se reinventando, os professores, os pais, os alunos, né? Os filhos. Hoje mesmo à tarde fiz uma live justamente numa empresa sobre isso, falando dessa dificuldade desse novo modo de vida, né? Mas que a gente consegue sim, porque graças a Deus o ser humano é muito criativo, né? E nesse turbilhão todo, o nosso tema, a importância da confiança nos relacionamentos. Num momento em que os relacionamentos estão assim muito intensos, né? Porque como a gente está ficando muito em casa, então o relacionamento familiar está intenso. Como as aulas estão sendo online, o relacionamento família-escola também está intenso, né? O relacionamento dos alunos com os pais, com os professores, que está um turbilhão, né? De relacionamentos. Tudo. Então, a gente vai falar um pouquinho da confiança, da importância da confiança nos relacionamentos. E aí, qual seria, como que você poderia falar para a gente o conceito de confiança, né? O que seria a confiança? O que a gente pode conceituar como confiança? Nós ouvimos tanto sobre essa palavra, né? Essa palavra confiança, e não pensamos no que ela significa. Ela vem do latim, Olha, significa confiar, fiar de fazer o fio, né? Fiar olha, oh, que é bonito. de fazer o fio. Então, Gente, Maria Antônia travou só para mim? Deixa eu ver, voltou. oi, 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 alô, voltou. oi, Tá me ouvindo? estou. De fazer o fio. Então, quando você faz o fio, vamos pensar naquela forma remota de fazer, de tecer, né? Você pega a lã, você pegava a lã, fazia tosa nos carneiros, pegava a lã e ia colocando a quantidade de lã para fazer o fio. E quando você faz o fio, você coloca a quantidade de lã que você quer. E Uhum. o que é confiança? Confiança é isto. Você coloca nas pessoas, nas relações, a quantidade de lã que você precisa. Quanto mais lã você coloca, mais forte o fio fica. Uhum. A relação Então, fica, né? fica a relação, fazendo analogia com o fio, fica muito mais fortalecida, ela fica muito mais forte, porque é você que coloca a quantidade de fio, de lã, para tecer o fio. Então, confiança é confiar, de Fiar. fiar, de fiar. Uhum. Nossa. E está ligada também à lealdade. O quanto que eu Uhum. acredito no outro, o quanto que eu acredito em mim, o quanto eu acredito nas relações que estão à minha volta. Então, confiar é este conceito de crença, de acreditar, de botar fé em mim, no outro e em Deus.
Maravilhoso, maravilhosa definição, não é nem conceito, definição. E ó, eu vou te dizer que as suas filhas estão aqui confiando muito em você, falando, mãe, manda bem aí que você é demais. Tô achando lindo aqui a torcida, muito bacana. Lindo, lindo. E muito verdadeiro. Isso que você falou agora, além de lindo, é muito verdadeiro. Uma analogia, assim, espetacular para falar de confiança e de relacionamento. Eu adorei, muito bom. Bom, e falando de relacionamentos, nós temos muitos tipos de relacionamentos, né? Então, quais tipos que a gente vai falar mais aqui hoje? Quais tipos você quer comentar? São vários tipos de relacionamentos, né? Bom, Porque a gente fala assim, relacionamento, as pessoas têm que dar ideia que é só o relacionamento amoroso que existe, né? não, o Não, relacionamento amoroso é apenas um deles, um né? deles, né? É apenas as relações de trabalho, as relações de nas empresas, tudo é relação. Eu me relaciono com os ambientes, eu me relaciono com as pessoas dentro e fora de casa. Eu quero me concentrar em um que é a base de todos, que é a primeira instituição. Uhum. Hoje, hoje nós ouvimos tanto que nós não podemos confiar nas instituições, as instituições estão desacreditadas, né? Tudo que nós estamos passando dentro do nosso país e fora, historicamente falando, mas a família foi a primeira instituição criada. E é na família que nós aprendemos a nos relacionar com tudo depois. Então, sim, a relação de confiança está no bebê que espera pela mãe para amamentar, porque ela reconhece o choro do bebê e ele sabe que ela vai chegar. Ali a relação de confiança está se formando. Estabelecida, se formando para se estabelecer mais Se tarde, né? estabelecer mais tarde, começa da barriga. Não é, É. as relações não começam quando nós somos adultos. Aí eu não tenho confiança. Não, a relação de confiança começou quando a criança nasceu, quando a criança estava se formando. A segurança que você passa, a segurança e os limites, a clareza com as regras de casa são tratadas. Então, se você educa e se você forma os seus filhos de uma forma que eles tenham força para passar pelos conflitos da vida, para passar pelas dificuldades, mas é em casa. É em casa que nós temos que exercer esse caminho, aprender a fiar dentro de casa. Construir, né? Acho que construir esse relacionamento estável, né? Construir a Sim, confiança, né? Fiar, como você falou, né? Fiar. E Exatamente. eu ouvi recentemente que dentro de casa nós temos joias perdidas. E estas joias perdidas nós precisaríamos achar neste momento que nós estamos passando. Porque nós não tínhamos tempo de olhar onde estavam os nossos anéis, os nossos brincos, e mal sabíamos em que caixa que eles estavam colocados. Só que essas joias são os nossos familiares, são os nossos filhos, são a crença que você está colocando em qualificá-los, são os esposos, as esposas, os nossos pais, os nossos irmãos. Como que nós estamos cuidando destas joias que estão perdidas dentro de casa? Como nós estamos nos dedicando a ela? Como nós estamos fiando e construindo esta relação de confiança neste momento? Porque nós estamos tendo uma oportunidade única, que é de reconstruir e de construir, né, as relações, porque nós estamos muito juntos, nós estamos muito próximos, fechados dentro de casa. Então, sim, se nós não conseguimos fazer isso ainda, acho que agora nós podemos fazer, né, com É um esse momento resgate. assim, é um momento ímpar, né, para conseguir
estabelecer relações, né, ao invés de criar conflitos. Não é? Exato. Eu acho que a gente podia focar, né, no positivo, né, No positivo. né, no estabelecer relações mais fortes, melhor fiadas, né, do que no conflito, na reclamação, né, naquela coisa assim do dia a dia que acaba virando uma bola de neve e destruindo um relacionamento familiar, né? Eu acho que é um momento realmente ímpar que a gente nunca imaginou que iria passar, né? E que poderia ser muito bem aproveitado dessa forma que você está falando. Muito bem, isso mesmo. Que ótimo. Bom, então vamos focar no relacionamento familiar, a primeira instituição, né? Agora, a confiança, né? O fiar, agora eu estou achando linda essa coisa do fiar, mas a confiança, ela é importante em qualquer tipo de relacionamento, certo, Maria Antônia? Em qualquer tipo. Porque se eu olho para quem está ao meu lado e não acredito que ele tem potencial e condições de sair da condição que ele está, ele não tem força. Seja a relação, por exemplo, aluno e professor. Uhum. O professor não acredita que o aluno é capaz seja capaz de melhorar as relações dele, seja de aprender. Ah, mas ele tem dificuldade. Mas o que você está investindo nele de crença, se ele pode ou se ele não pode? O que você está fazendo e depositando nele vem também de creditar, de dar crédito. Crédito. Confiança também é de dar crédito. Você está tirando ou você está colocando crédito? Quando você desmerece a pessoa que está do seu lado, quando você desqualifica, você está acreditando, você está fiando ou você está tirando? Né? Então, são reflexões que nós precisamos fazer no dia a dia. E às vezes são comentários inocentes. Né? Sem perceber, né? Com o aluno, por exemplo, você fala, ah, não, mas é porque a mãe não olha, é porque não é o meu papel. Claro que todo mundo tem as suas responsabilidades, mas é o teu papel diante daquela relação. O quanto que você está pondo de confiança no seu aluno. Se a família não acredita ou não gosta do professor, porque isso acontece. Como que em casa o aluno que é apaixonado pela professora, gosta da professora porque ele sabe como é a relação dele com a professora, ele vai ouvindo aquela desconstrução da imagem, porque esta professora, porque a professora, e a relação do aluno e professor está intacta, ele está conseguindo aprender, mas quem ele vai ter que honrar? Ele não pode aprender. Ele não pode aprender até porque o aprendizado passa pela linha da afetividade, né? Então, se alguém está destruindo essa afetividade que ele tem com a professora ou com o professor, o aprendizado vai deixar de existir, né? Isso, exatamente. Essa relação ela não é firmada, ela não é construída. Então, quando existe confiança de todos os lados na relação de aprendizagem, ensino-aprendizagem, é bom para todo mundo. Né? É bom para a família que fica tranquila, onde ela colocou a confiança para o seu filho aprender. É bom para o professor que se sente à vontade em acelerar o processo, em estimular o aluno no caminho da aprendizagem. E o aluno se sente confortável e ele tem mais força para aprender. E, né, no nosso caso, que a nossa relação é de escola e terapeuta, nós sabemos, né, Silvana, o quanto que a confiança da família no processo terapêutico e esse conjunto fazer com que o aluno progrida em todos os sentidos.
Nós A temos gente sentido consegue isso ao longo dos resultados, a anos. gente sabe, né? A gente tem vários exemplos, né, Maria Antônia, de Muitos resultados assim, lindos, é, lindos, lindos. super, super promissores, resultados rápidos, né? Só por causa da confiança depositada, né, na terapia, família, escola, né? Porque aí você falou uma coisa muito bacana, quando o professor, né, acredita nesse aluno, porque dificuldades, ele tem dificuldades todo mundo tem em algum lugar, né, em alguma área, né? Uhum. Então, quando o professor acredita nesse aluno, quando a família acredita nesse professor, nessa escola, esse aluno vai passar a acreditar também nessa escola, nesse professor e nessa família, e aí você tem uma relação de três, né, seja a terapia, a escola já coloco junto o professor, e a família, três entes que estão confiantes. Então, a terapia fica confiante no resultado, a escola fica confiante, o professor fica confiante que aquilo vai dar certo, e a família também. E aí você tem resultados muito mais rápidos, né? É muito... Nós temos, né, ao longo dos anos, eu lembro um dia que um aluno chegou para mim e falou assim, eu sonhei com você. Isso há muitos anos. Ele, o que você sonhou? Que eu fazia a mesma coisa que você faz. Eu falava para os alunos que você confiava em mim. Então, Olha que bacana, né? Mensagem de uma aluna esses dias. Obrigada por você confiar que eu era capaz e me dar uma nova chance. Então, isso... A gente vai, né, ao longo dos anos, colhendo resultados desta confiança depositada nos nossos alunos. Você falou isso, agora eu me lembrei de um exemplo que eu já dei até em várias palestras que eu fiz para professores. Eu tive um aluno disléxico, então ele tinha muita dificuldade. Na época era a terceira série, nem era terceiro ano. Ele tinha muitas dificuldades na escola, e aí eu sempre acreditei nele, incentivei isso e aquilo, e com o tempo ele foi crescendo, eu acabei ficando amiga da família. Isso, na terceira série, ele tinha 9 anos, né? Acho que 8 ou 9 anos. E eu fui reencontrá-lo numa praia, que a gente tinha casa perto, a família e eu, quando ele tinha 15 anos. E você me lembrou que ele resolveu falar para mim assim, vem cá que eu vou te ensinar a surfar. Aí eu falei, você tá louco? Não, vem cá que eu vou te ensinar. Aí eu fui pro mar com ele, é lógico que eu não conseguia, né? Aí eu falei assim, não, chega, não quero mais, desisto. Ele pegou no meu braço, segurou no meu braço e falou assim, eu não acredito que você foi a pessoa que me ensinou a não desistir das coisas, vai desistir disso aqui agora. Assim, Maria Antônia. Eu Nossa, que voltei lindo! pra prancha e fui tentar. Eu não consegui, né? Fiquei de joelho na prancha. Tentar aprender a surfar. Então, é como você fala, são coisas que a gente colhe quando a gente deposita confiança ao longo do tempo. É verdade, é verdade. Agora você imagina isso dentro de casa. Quando você sabe, né, diante das histórias de cada um, das dificuldades de cada um, e você fala, não vai não. Você não tem jeito. Eu acho que a frase pior que uma pessoa pode ouvir, um filho pode ouvir, um aluno pode ouvir, um funcionário pode ouvir, lavo as minhas mãos, né? Eu acho que dá uma de Pôncio Pilatos diante de situações é a pior coisa que pode existir para quem desiste e para aquele que está sendo deixado de lado. Sim, né? Com certeza. É uma situação grave não sei se é grave, mas uma situação de desmerecimento, desqualificação. Sim. E o ser humano, quando ele é desqualificado, ele não se sente pertencente àquele espaço e ele não tem mais força para lutar, ele não tem mais força para seguir. Né? Então, o que dá ânimo para nós é a crença, falar, não, você vai conseguir, tá difícil, pode estar se descabelando, mas amanhã será um dia melhor. Então, Sim. pensar de uma forma proativa, pensar de uma forma positiva, que você qualifique, que você elogie nos momentos certos, porque aluno, nós estamos falando de criança, de filhos, mesmo nós sabemos quando
o elogio é merecido. Você sabe quando não há um interesse no elogio, no carinho, no presente, né? Sim, No sim. presente, isso você não vai sentir que você está sendo negociada, que a tua relação está sendo negociada. Senão você deixa a naturalidade. É um assunto um dos pontos que eu acho muito importante na relação, que é a sinceridade. É quando você perde a sinceridade na Uhum. relação, essa espontaneidade também ela é desconstruída. Mas Sim, é um sim, com ponto que a gente certeza. pode abordar depois, mas Depois, noutra live. é Mas isso. voltando um pouco nesse exemplo que você falou, quando você desqualifica o outro, né? Eu e a Luciana, a gente costuma falar muito nas lives, com esse relacionamento mais intenso das famílias, né? Com os filhos em casa, tudo. A gente tem muitas, principalmente mães, pais também, mas na maior parte das vezes as mães, que fazem assim, não, deixa que eu faço. Não, você não sabe fazer, deixa que eu faço. Você está desqualificando, você está mostrando, está passando a mensagem para ele de que ele é incapaz. Não, então deixa ele tentar fazer, né? Aquela coisa que a gente sempre fala, para construir a autonomia, né? Precisa deixá-los tentar, né? Então, assim, se você, não, tudo, deixa que eu faço, que você não sabe ou você não consegue, você está passando a mensagem de que ele é incapaz. Mais tarde isso vai doer bastante, né? Nossa, gente, é super importante isso que você colocou, porque hoje eu sinto muito, né? Nós sentimos dentro do ambiente de trabalho que os pais querem que os alunos tenham autonomia. Ah, mas ele tem que fazer sozinho. Mas ele foi ensinado passo a passo? Isso. Deixou ele cortar seu próprio alimento? Deixou ele arrumar a sua cama? Deixou ele com que colocou que ele precisasse ter as suas próprias responsabilidades, assumir as pequenas tarefas dentro de casa? Como que ele vai Sim. exercer isso se o mínimo sempre teve alguém colocando comida na boca, cortando a comida no prato, fazendo coisas que não é mais pertinentes para a idade daquela criança. Sim, Amarrar sapato, coisas básicas, né? sim, Básicas. sim. E aí, quando chega para assumir uma responsabilidade maior, quer que a criança tenha autonomia, mas ele não passou pelo. Não teve a iniciação, que são as É, regrinhas básicas dentro de casa. eu costumo dizer que a gente não nasce autônomo. A autonomia é construída, né? Então, Sim, se ela ela é é construída. construída, alguém precisa ensinar, né? Porque a criança nasce sem ser autônoma. Então, precisa ensinar a autonomia. E como a gente ensina? Deixando fazer, deixando muitas vezes passar por situações difíceis, né? Frustrações, mas vai aprender a ser autônomo, né? Isso é muito importante. Ela precisa ser construída mesmo, né? Bom, vamos lá, voltando, estamos saindo Tá, fora um pouco, vamos tá bom, voltar. falou, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Voltando na confiança, né? A gente falou o tempo todo dessa coisa da confiança na relação, que é importante e tal. E quando o relacionamento não é baseado na confiança, né? Quais são as consequências disso, né? O que você pode falar para a gente um pouco sobre isso? Quando o relacionamento não está baseado nessa confiança. Em todos os tipos de relação acontece o rompimento, porque o fio que você estava colocando lã, você deixa de pôr, ele fica fraco, o que acontece? Ele se Rompe. rompe. Ele Uhum. se rompe. E às vezes esse processo é muito lento. É um Uhum. processo que ele vai. Sabe aqueles filmes que as pessoas estão no penhasco e rompe um fio da corda, rompe dois, Sim, né? que vai dando aquela agonia, né? Aquela Aquela agonia. aflição. Só que quando nós estamos nas relações, nós não percebemos que esses fios estão sendo rompidos. Nós Uhum, não uhum. percebemos que esses fios, eles estão gradativamente sendo rompidos. Você está tão É, imbuído de ganhar dinheiro, de trabalhar, de correr, de às vezes fazer para quem não é joia da casa, para quem não é, né? E aí você
se Não envolve, percebe? não percebe que esse fio está sendo ruído. Uhum. E é muito gradativo, e é muito lento quando você vê aconteceu. E aí vem aquela famosa frase: nossa, fulano não trabalha mais nessa empresa. Mas, Uhum. nossa, por quê? Foi tão de repente, o casamento acabou. Por quê? Não, não é de Não é de um dia repente. para o outro, né? A coisa Não, vem. ela vai se formando, ela vai se desfiando, é o processo É, contrário, ela vai se desse. rompendo, E ela eu vai. acho até, Maria Antônia, que em alguns momentos ou em alguns relacionamentos, você até sente uma certa agonia, uma certa angústia, mas não identifica. Não E aquilo identifica. vai indo, porque você não identifica o que, né, a causa daquilo você não identifica que você está deixando de colocar fio, né? Sim, você não está colocando fio e você também não estão colocando em você, você não está colocando em ninguém. Sim, E é aí recíproco, né? as pessoas vão ficando compartimentadas, cada um vivendo a sua própria vida, a sua própria história, e não vai se unindo, vai se Uhum, distanciando, né? E sim, a vida vai seguindo. E sim, a vida segue, as coisas seguem. Só que você vai perdendo as forças. Aí vem as doenças psicossomáticas, vem as doenças emocionais, as depressões e coisas mais sérias, né? Por uhum, quê? Porque você não sabe denominar, você não sabe colocar nome no que está acontecendo. Então, estar sim, acordado, querer resolver e ter o propósito de estar junto, de estar naquele emprego, de cuidar bem daquele aluno por aquele ano que ele está na sua mão, cuidar dos relacionamentos dentro de casa, apostar, investir, colocar uhum, crédito no outro. Isso é não deixar que a desconstrução aconteça, sim, que haja o rompimento, né? Que uhum, haja uhum. o rompimento das relações. Você falou agora de estar acordado, me veio também uma analogia que eu escutei uma vez, né? Que o acordar, ele vem de dar corda a cor, que é o coração, né? Olha que Então, lindo! o acordar é dar corda ao coração, né? Então, é você acordar para aquilo com o seu coração, né? Então, é dar corda ao coração e fazer dessa forma, com o coração, né? E eu acho que isso tem muito a ver com o que você falou, né, dos relacionamentos, de confiar e dar corda, e acordar o relacionamento. Eu acho que sim. Acordar. E onde está o teu coração? Né? É, Aproveitando o que você disse, onde está o seu coração? Onde você está? Onde você está colocando o seu fio? Né? Onde você isso. está colocando mais? Você está afiando mais fora ou dentro, né, das relações Uhum, que você preza? sim. Porque dentro da palavra confiança, desse fiar, tem um jeito de você também não botar crédito demais no outro e deixar de acreditar naquilo que você também sabe. Porque Sim. aí não é Tem que ter equilíbrio, uma né? relação, né? Aí não é uma relação, Uhum, ter um equilíbrio. Por isso que eu falo muito dos propósitos internos, dos sim. desejos, né? Do que você quer, do que você acredita, Uhum. para continuar fiando as relações. Fiando. E como a gente falou da autonomia, né, que a autonomia se constrói, a confiança também, né, Maria Antônia? A confiança é algo que se constrói. Ninguém nasce confiando no outro, né, nem no relacionamento. É uma É, coisa que você vai construindo com o tempo, né? Como que você falaria sobre isso? mentira não Não constrói constrói. confiança. Omissão, eu não vou contar, eu não vou contar porque eu tenho medo. Eu acho que a criança tem muito essa questão com o pai. Sim. Nós que trabalhamos, né, dentro dessa área da educação,
Nós sentimos muito. Ah, mas você não conta para o meu pai? Você não conta para minha mãe? E aí você não Uhum. pode romper o contrato que você tem com o pai, mas você também não pode romper o contrato que você tem com a criança. Então, nós Com a temos que criança. primeiro fazer um trabalho com a criança para que ela estabeleça a confiança em você e ela confie que você vai levar aquele caso para a mãe de uma Sim. forma, da melhor forma possível e, Uhum. e para estabelecer o vínculo da mãe com a criança. Eu não sei se eu Sim. saí fora um pouco da sua pergunta, mas Não, mas eu é isso mesmo. acredito o medo, né? O medo de você perder um amor te leva a você perder o amor, porque você começa a colocar desconfiança no outro Sim. e o outro vai se distanciando, que é Uhum. o bendito dos ciúmes, né? Sim. É, Sim. seja uma situação de ciúmes com o amigo, Uhum. ou com a tua mãe, porque você tem ciúmes da tua mãe com outro irmão. E aí você se distancia, o outro não se distancia de você, é você que distancia. Sim. Então, nós não precisamos analisar e estar acordados, colocar o nosso coração, como você disse, para que nós não sejamos levados pelos Sim. nossos pensamentos negativos diante da relação que às vezes você até idealizou de uma forma ruim. Sim. Eu E acredito nisso. voltando ao que você falou no relacionamento de pais e filhos, né? Nessa coisa que muitas vezes as crianças não contam para minha mãe, né? Eu acho que além de trabalhar aí na parte terapêutica, né? Além de trabalhar com a criança, a gente faz muito um trabalho com os pais, né? Faz uma orientação parental e fala com os pais, né? E fala a seguinte coisa. Então, ele tem que ter a liberdade, principalmente o adolescente, né, Maria Antônia? Quando está na pré-adolescência, eles têm Piora. muito medo de contar as coisas para os pais, né? Mas eles precisam ter essa liberdade. Então, a gente conversa muito com os pais. Olha, deixa, abre o diálogo, deixa ele contar para você ou ela, né? Deixa para que ele tenha confiança em contar em você. Você tem que estabelecer uma relação realmente de confiança para que seu filho não tenha medo de contar para você alguma coisa que ele fez para você poder orientá-lo, né? Senão não consegue. Sim, eu não entro nessa questão terapêutica, mas na escola nós fazemos esse trabalho de Isso. mediar, falar com o pai da importância da criança confiar nele, da Uhum, importância do filho confiar no pai. Então, essa mediação cabe muito a nós orientadoras, né, que uhum. estamos ali juntando, às vezes, os cacos, Sim, né? sim. As relações quebradas, as relações que não estão fiadas. E o nosso papel é de unir, né? De passar a confiança, de criar uma confiança entre pai e filho. E novamente, né, Maria Antônia? Porque se a gente consegue, como você consegue maestrosamente cumprir bem esse papel, fica bom para todo mundo. Fica bom para os pais, para os filhos e para a Sim, escola, não é? sim. Então isso é muito bom. Bom, agora chegando a essa conclusão que a confiança é algo que a gente constrói, né? Quais são as suas dicas, né, para que essa construção seja sólida e duradoura, além de algumas que você já falou por aí? Que dicas mais você daria para uma construção de confiança sólida, né, duradoura? Alguma coisa que ajuda aí nessa construção de forma mais sólida? Conversa, Diálogo, né? diálogo, abertura, porque num ambiente de medo não existe conversa, existe omissão. Num Uhum. ambiente de desconfiança, não existe conversa. Né? Não existe, porque o medo impera. E proporcionar esses ambientes, agora, o jantar, o almoço, né? Embora O todo momento mundo. família que eu falo. Ter no Mas dia um momento família. isto.
todo mundo que está trabalhando em home office, que nós ouvimos, diz que todo mundo está trabalhando muito mais que antes, mas reservar é uma luta, porque ficou mais fácil estudar, fazer mais cursos, o trabalho está exigindo mais, porque todo mundo teve que se reinventar. Então, você está dedicando muito mais tempo ao trabalho. E eu estou buscando caminhos para ficar mais, porque senão nós ficamos na mesma situação. Nós estávamos fora e trabalhando muito. Né? E aí vai voltar a mesma coisa estando dentro, né? Estando dentro e trabalhando muito, e porque a facilidade de estudar ficou muito grande. De repente, eu me vi fazendo 4 cursos ao mesmo tempo. Então, é dosar, né? Dosar isso e achar um tempo para as questões de família. É um aprendizado. Dos relacionamentos. É verdade. Então, enfrentar os medos, não colocar sujeira embaixo do tapete. Tem o problema? Vamos abrir, vamos discutir. Não estou dando conta de discutir. Vamos buscar ajuda terapêutica. Nós temos tantas linhas terapêuticas, tem tantos profissionais hoje, de uma forma mais fácil até agora, online. Pode até ser online, né? A gente descobriu isso. Se descobriu desta forma. Então, eu acredito que essas considerações de olho no olho, falar o que sente com cuidado. Porque não é ter o controle sobre o outro, fazer o que eu quero que ele faça. Mas os acordos, as regras, para a criança a regra é de fundamental importância. Eu sou super adepta de tabelinha. Tabela de atividades, tabelas... eu faço com os meus pacientes, né? Sabe, o horário todo assim, a rotina da semana, agora é hora disso, depois é hora daquilo, isso é muito importante, principalmente agora. Eu fiz muito, incentivo muito os pais a fazerem também, porque no futuro você não precisa de tabela, você já está organizado, você exerce. Incorporou, né? Incorporou. Então, isso fica muito, muito tranquilo, mas é a base. Né? Falei lá atrás do bebê que precisa sentir a confiança. Então, quando você estabelece regra e a regra é clara e a regra não é elástica, a regra não pode ser elástica, porque se o não ele tiver um não muito frouxo, muitas nuances, não vai. Não, pode para o pai, não pode para a mãe. Nós precisamos falar a mesma linguagem. A família é um outro item muito importante. A família falar a mesma linguagem. O pai falar a mesma coisa que a mãe. A não ter desautorizações. Sim. Eu peço para minha mãe, ela deixa, eu peço para o meu pai não, mas eu falo que ela deixou e eu consigo o que eu quero. Eles jogam, eles são muito inteligentes, eles são perspicazes, né? Graças a Deus que são. Então, nós precisamos usar isso ao nosso favor. E fazendo isso, você não estabelece a relação de confiança, né? Não tem confiança. Não tem confiança. Eu acredito que a comunicação tem que ser verdadeira. Tem que ser olho no olho. E outra coisa, perdoar. A partir do momento que você... Porque o perfil de pessoas que guardam a mágoa e o pai fica carrancudo com o filho. Dias e dias. A criança já nem sabe por que o pai está com aquela cara feia. Por que a mãe está tão brava.
E para ele, pronto, resolveu, conversou. Então, esse ressignificar as relações todos os dias é uma outra dica que eu dou. É todos os dias, né? E falar com a criança, falar com o jovem 365 vezes por dia, não é por ano, né? Porque até ele aprender, ele precisa disso e precisa da nossa firmeza. E voltando um pouco na sinceridade que você comentou, Maria Antônia, eu sempre falo que eu acho muito importante também, nós, como os adultos da relação, ou seja, os pais, né, e os filhos, a gente pode se colocar com as nossas fraquezas também nessa sinceridade. É importante que os filhos vejam que nós também nos sentimos fracos em alguns momentos, tristes, né? E isso não é sinal de fraqueza, é o contrário. Isso é sinal que você está admitindo aquilo, seu filho vai te conhecer melhor, ele pode tentar te ajudar, vai criar uma empatia, num outro momento que ele se coloque também com uma fraqueza, você vai ajudar. Quer dizer, essa relação de sinceridade realmente ela tem que ser fiada, como você disse. Você sabe, Silvana, que as experiências, né, quando você, às vezes, nós nos deparamos, eu acho que você também, nós nos deparamos com situações que o pai fala, eu não vou contar, porque eu não quero que meu filho sofra. Né? Esta isenção de sofrimento que as crianças estão passando não estão fortalecendo os laços, porque o pai não compartilha, a mãe não compartilha, não assume as fraquezas ou os erros, claro que dentro das devidas proporções que você pode compartilhar com os seus filhos. E, olha, nós estamos atravessando por uma crise financeira, mas nós vamos fazer um plano, é este, mas o papai e a mamãe estão no leme. A criança precisa sentir que o pai e a mãe estão no controle, que eles têm o controle do leme do navio, que o navio não está à deriva. Isso traz confiança, isso restabelece, se ressignifica aquela dificuldade que a família está passando, seja um motivo de doença ou uma questão emocional que a família esteja passando. Então, eu tenho falado, né, família, mas é na família que nós conseguimos nos fortalecer, porque se está tudo bem na família, está tudo bem lá fora. O meu trabalho vai ficar bem se eu estiver estruturado dentro da minha casa. E a criança a criança é muito reflexo disso. Né? Às vezes eu brinco e falo que tem laranjeira. A laranjeira não dá goiaba, a laranjeira dá laranja. Mas, às vezes, nasce uva de pé de jaca. Porque as crianças, diante de todas as dificuldades que a família está passando, ela consegue internamente se estruturar e se manter bem. Às vezes você vê e fala, nossa, você começa a saber da história da família, das situações, e você fala, meu Deus, essa criança se supera, essa criança vai. E aí você deposita mais crédito nela ainda, né? Para ela conseguir realmente se diferenciar e conseguir caminhando diante de todas as dificuldades que ela sente. Está enfrentando, é verdade. Vai enfrentando. E os pais, a gente também não pode esquecer que os pais são exemplos, né? Os pais não podem esquecer disso, né? Que são exemplos. Então, se eu sou um exemplo que admite a minha fraqueza, um exemplo que admite que eu estou triste hoje, mas que eu posso melhorar, que eu confio, né? Eu vou construir isso nos meus filhos também, né? Que eles possam admitir, que eles possam se reconstruir, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Maria Antônia, a gente está quase menos de 10 minutos para terminar. Já? Nossa. Você acredita? É muito rápido. Mas fala o que você queria falar, depois eu vou aqui para outra perguntinha. Não, da honestidade e da sinceridade, né? São valores que são imprescindíveis para a formação da confiança. Como eu estava dizendo,
não é na mentira e na omissão. Acho que isso é muito forte. E não poupar, porque às vezes a gente acredita que nós estamos não contando, nós estamos poupando o outro de uma dor. Só que o outro sente, e o outro pode sentir de uma forma totalmente errônea. Isso acontece muito com criança, quando não é falado, né? Cria-se os fantasmas, cria-se um monte de ideias falsas, e a criança fica, às vezes, perdida no meio de uma mentira que ela criou. Na verdade, você falou agora, me veio à cabeça que quando a gente não fala alguma coisa, a gente acha que está poupando, a gente está poupando a oportunidade dessa criança crescer, dela evoluir, né, dela adquirir autonomia, né, dela amadurecer, né, porque ela com essas situações ela acaba amadurecendo, né, é daí que vem o amadurecimento, né. Exato. Muito interessante. Exato. Bom, tem mais uma perguntinha que é assim, bom, e quando a confiança é quebrada, ela pode ser recuperada? Sim, eu acredito piamente nisso. Eu acredito, eu invisto nisso, né, no trabalho. Se eu tenho uma mágoa, eu vou e olho no olho da pessoa e converso com a pessoa. Olha, o que eu fiz, o que eu estou sentindo. Eu uso muito o termo deixa a raiva secar. Né? Eu conto uma história para as crianças que a gente precisa deixar a raiva secar. É uma história que depois até te mando. Quero. Porque não dá tempo de passar agora. Mas se acalmar. Depois que a raiva passa, senta, conversa. Né? Porque você conversar no meio da dor que você está sentindo... Não vai ser bom, não vão ter bons frutos, né? Não, em qualquer relação. E vale a pena, porque aí os lados precisam, né, querer esta reconstrução. E a reconstrução precisa ser, Silvana, numa base diferente, de recontrato, de ressignificar. Conta-se uma história antiga que quando no período, né, de Jesus, a lepra, uma pessoa tinha lepra e ela se curava, aquela casa ela era desconstruída e a nova casa era feita no mesmo terreno, só que 1 metro de distância, para que aquela energia daquela doença, não é uma coisa antiga que isso era muito comum, mas para que não pegasse os resquícios daquela doença e a nova construção, a nova casa fosse feito em outras bases. E um outro exemplo que eu dou é o seguinte, um vinho novo não se coloca em odres velhos, porque ele não suporta, ele quebra, ele rompa. É uma passagem bíblica que eu gosto muito. Então é isso, tem chance, vamos lutar por ela, né? Com os nossos alunos, dentro da nossa casa, dos rompimentos que nós temos, e saber perdoar os nossos pais que não sabiam o que nós sabemos, né? E aprender todos os dias. Eu não sei, quantos pais que eu atendo, né, que falam assim, mas eu errei, mas você errou com o propósito de acertar. Então fica tranquilo, o seu objetivo era acertar, então calma, dá para refazer, dá para arrumar, né? Então assim, calma, a gente erra, normalmente pais erram tentando acertar, é esse o objetivo aqui, né? Acertar, mas às vezes erra porque não tinha informação, né? O erro não é proposital, né? Nunca é proposital quando a gente erra. Com certeza. Né? Então dá para consertar, não tem como. Bom, Maria Antônia, temos menos de 5 minutos, então eu queria que você falasse um recado final, alguma coisa assim para esse povo maravilhoso que ficou aqui escutando a gente, colocou um monte de mensagem aí que eu amei, muito obrigada. Agora eu quero um recado final seu. Eu acredito que as pessoas, eu
continuo acreditando todos os dias na minha transformação. De não olhar para as coisas que eu quero olhar para as coisas que eu não quero ver. Em mim. Porque ver no outro é fácil. Ver em mim é difícil. É sempre o outro. Então não projete no outro, olhe para você. É dentro, não é fora. Tenha metas comuns, familiares. Acorde para o seu eu interior. Acorde, cuide. Olha o coração. Olha onde o coração. está o seu coração? Né? Isso. Onde estão as suas joias? Ter respeito pelo outro. Ter respeito, mesmo diante de uma dificuldade, não agredir com palavras torpes. Ter mansidão no coração para responder. Porque eu sou assim, nasci assim, vou crescer assim, eu falo o que eu quero. Síndrome de Gabriela não dá. Isso é só viver. Gabriela. Ela podia, eu não. Sim. Eu preciso me transformar todos os dias. Né? Verdade. Eu preciso ressignificar as minhas relações todos os dias. Tenha uma crença religiosa. Pratique. Mesmo que não seja dentro das igrejas, que pro meu seja caso, com o coração, né? É com o coração. E acredite no outro, na transformação do outro, no que o outro é e no que você é. Você tem a fé em você, tem a fé no outro, tem a fé em Deus, né? Que tudo pode e tudo transforma. Então, eu também posso transformar as minhas relações todos os dias. E maravilhoso. O que eu acredito e desejo, né, para vocês e para minha família é que nós consigamos, dia a dia, deixar esse fio mais forte. Vai encerrar. Esse fio mais forte. Isso, fio mais forte. Gratidão. Obrigada. Eu vou gravar, senão vai encerrar. Obrigada para todo mundo. Beijo. Beijo.